Olá, meus amigos e meus irmãos, e a todos que acompanham essas mensagens, a esse canal, a essa forma simples e barata para divulgarmos as palavras do Senhor Jesus, as palavras de Deus, para aqueles que querem ouvir, que desejam ouvir, que precisam da palavra do Senhor. A nossa intenção é que essas mensagens cheguem até os necessitados da palavra de Deus de uma forma simples e de graça, porque Ele mesmo disse, o Senhor Jesus, de graça recebei e de graça dai. Como nós aqui de graça recebemos, de graça nós transmitimos essas mensagens através deste canal, dessa forma simples de fazer as mensagens que vêm da palavra de Deus. E nós aproveitamos para que pedirmos a Deus, que Deus abençoe a todos que se chegarem a este canal, que todos que ouvirem essas mensagens, todos que acompanharem, que sejam eles, que eles venham, estejam unidos com nós através da palavra do Senhor Jesus, que estejam todos vocês, todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas e todos que ouvem, se unam a nós por meio da palavra de Deus, por meio das palavras do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos a ouvir as palavras que saem da boca de Deus de uma forma sem querermos alterar a palavra, sem querer aumentar, sem querer levar uma palavra cheia de ilusões, cheia de enganos, de promessas. As promessas, elas estão aqui na palavra de Deus, as que Ele tem para nós. Nós cremos que elas já estão todas aqui. E tudo é feito segundo a vontade dEle. E segundo a vontade dEle, aqui nós estamos reunidos, a todos que ouvem essa mensagem. E nós nos tornamos um em o Senhor Jesus. Ele disse aqui em Mateus capítulo 18, nós baseamos sempre nesta palavra porque ela nos sustenta. Ele diz, Mateus capítulo 18, versículo 19, versículo 20, ele nos garante, assim dizendo, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, nessa palavra, nós concordamos que a luz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus, que os nossos ouvidos venham a ser abertos, os ouvidos espirituais para entender a palavra de Deus e sermos salvos por ela, orientados, guiados pela palavra de Deus. E nós cremos, ó Senhor, nós cremos que há e que haverá 2 ou mais de 2, de 3, juntos com nós, ouvindo esta mensagem e concordando com ela, porque ela vem da Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, é que é a verdade, e por isso nós estamos aqui e desejamos que a luz do Senhor Jesus, que a salvação, que a paz, que a força e o poder de Deus alcance a vida, a alma de todos que ouvem esta mensagem. E nós concordamos isso, Senhor, porque aqui o Senhor nos garante que se 2 ou 3 concordarem em alguma coisa a respeito, o Senhor
o Pai fará que está no céu. Então que o Senhor faça abrir os nossos ouvidos espirituais, faça abrir os nossos olhos, faça o nosso entendimento ser aberto e todos nós sejamos abençoados ao ouvir a Tua voz, a Tua palavra, a Tua voz que vem da Bíblia, da Tua santa palavra. Assim nós determinamos, nós ligamos, nós concordamos e assim seja na vida, na alma, na casa de todos, a cada um de nós segundo as nossas necessidades e segundo a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. E assim nós concordamos e dizemos assim seja, e amém, Senhor. Porque continuamos com essa palavra, nossa intenção é baseado nela, que o Senhor abra, Senhor, nossos entendimentos, como o Senhor diz também em Mateus 11, o Senhor diz, 11:25, versículo 25, porque o Senhor Jesus, naquele tempo, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, as palavras do Senhor, a sabedoria que vem da palavra do Senhor é ocultada aos sábios e entendidos, segundo a esse mundo. Então devemos nos ouvir essa voz, essa palavra que vem da palavra de Deus, sempre com humildade, querendo achar nela, aprender nela, ao ouvir as palavras dele, querendo aprender, as coisas espirituais, desejando receber as bênçãos espirituais, nunca querendo desejar as coisas segundo esse mundo. As coisas espirituais devemos esperar, aprender com a palavra do Senhor, pois o nosso Senhor é Espírito, Ele é Espírito, então a palavra dele também é Espírito, e quando nós damos ouvido à palavra dele, nós estamos ouvindo ao Espírito dele. Em João 6,63, Evangelho de João 6,63, o Senhor Jesus disse que as palavras que ele tem nos dito são espírito e vida. Então, sempre devemos ouvir a palavra de Deus, porque assim nós estamos ouvindo a Ele, que é Espírito e é vida para nós, vida eterna, vida eterna. Então, essa mensagem aqui, o foco dela está, hoje nós estamos com o foco dessa mensagem, nós estamos com foco em Mateus 6,19, capítulo 6, versículo 19 até o 21. Depois nós temos o foco no Mateus 19, 16 até o 26. E nós finalizamos essa mensagem em nome do Senhor Jesus em 1 Timóteo 6, 3 até o versículo 10. Nós nos alongamos porque a palavra de Deus, a gente tem fome da palavra do Senhor, porque ela é espírito e é vida. Ele diz: a palavra que eu tenho vos dito é espírito e é vida. Consultemos isso em Evangelho de João, capítulo 6, 63. Por isso que nós estamos aqui
a ouvir essas palavras e a transmitir a elas, porque ele também diz um pouco à frente, em João 8, capítulo 8, versículo 47, o Senhor Jesus diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Então, quando nós recusamos a dar ouvido à palavra de Deus, não a palavra do homem, né? A palavra de Deus, ele diz: vós não sois de Deus. Mas nós que somos de Deus, damos ouvido à palavra de Deus, que vem da boca de Deus, não a palavra que vem da boca do homem, porque da boca do homem há possibilidade de sair muitos enganos, muitas coisas vindas do próprio coração do homem, vindo da boca de homens que se acham sábios e instruídos. Nós podemos assim sermos enganados. Mas a nossa intenção nessa mensagem é focarmos na nossa fé, para nós todos aqui juntos, né? Pois nós estamos juntos, porque cremos que aqui há mais de que 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus. Então aqui nós cremos que através dessa mensagem, desse canal, aqui há 2 ou 3 em nome dele, e que ele está no meio de nós. Ele está no meio dessa mensagem, no meio de nós que estamos aqui para ouvir, entender e procurar entender a sua palavra que sai da sua boca. Nós não somos aqui sábios e instruídos, nós procuramos a sabedoria e a instrução que vem do céu, da voz de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, nós assim procuramos achar nela a nossa salvação e cremos que nela há. Então, hoje, nós queremos aqui, com essa mensagem, sabermos qual é onde que nós estamos focados aqui nessa terra. Se é nas coisas do céu ou se é nas coisas do céu, da terra, ou se é nas coisas do céu, né? É isso que aqui nesse estudo aqui nós procuraremos, cada um de nós, examinar a nós mesmos, né? E o que nós temos nesse mundo, nos dias de hoje, o que nós temos vendo aí sendo anunciado nos dias de hoje, que nós que cremos na palavra de Deus estamos percebendo ser anunciado a nós, né? E queremos saber também aonde que nós estamos focados a chegar, e o que nós temos ajuntado nessa terra, né? Aonde nós temos guardado as nossas riquezas, o que nós temos guardado para o céu, para a nossa ida para o céu. Então nós vamos recordar aqui o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Queremos dizer aqui que nós usamos as partes aqui para concluir as nossas mensagens que vêm da palavra de Deus, mas o capítulo 6 de Mateus, podemos aí lermos inteiro, né? E não só, sempre dizemos, não só Mateus, mas a Bíblia inteira, ela é espírito, é vida. Então, mas como nós estamos a concluir uma mensagem, nós usamos aqui de partes, mas é incentivo para que aqueles
que tenha curiosidade, que gosta de ouvir a palavra do Senhor, de Deus, que vá e aproveite para ler todo o capítulo. Mas focando nessa mensagem, nós vamos em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Diz assim: o Senhor Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, na verdade, essa é o foco da nossa mensagem, dessa palavra de hoje. Porque nós devemos aqui descobrir aonde que está o nosso tesouro, aonde que está o nosso foco nessa vida, nesses dias de hoje, dias de trevas, dias de enganos, dias terríveis até, já estamos tendo já nessa terra. Então, com tanta coisa ruim nessa terra, nesse mundo, ainda há a luz do Senhor, ainda há o caminho para o céu, que é a palavra dele. Então nós devemos ver aonde que estamos construindo, né? Aonde que está o nosso tesouro, aonde que está o nosso foco de vida, se é para a vida nessa terra ou se é para o céu. Porque se é para o céu, devemos ajuntar tesouro no céu e não nessa terra. Ou seja, nós devemos aqui termos foco diariamente no céu, na vida eterna, que é o que o Senhor Jesus veio trazer nesse mundo, a vida eterna. Então aí, continuando em Mateus 6, agora no versículo 24, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e a amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, se nós tivermos focado nas riquezas, nós não estamos focados em Deus, em servir a Deus, e nós não podemos servir a Deus se nós estivermos nesse mundo focado em construir tesouro nesse mundo, em acumular tesouro aqui nesse mundo. Se o nosso foco, se a nossa luta diária é construir tesouro, casas, carros, bens materiais, dinheiro no banco, dinheiro guardado em depósito, prata, ouro, bens nesse mundo, se nós vivemos diariamente focado nisso, nós não podemos servir a Deus, porque não nos sobra tempo. O tempo é muita correria nesse mundo, né? Então, se a gente focar em riqueza desse mundo, com certeza não teremos tempo para servirmos a Deus, pois aí nós estaremos divididos, né, entre servir a dois senhores, ao mesmo tempo servir a dois patrões, dois senhores, que é a riqueza e a Deus. Mas o Senhor Jesus afirma aqui que não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis. E finalizar, e ponto final, que o Senhor finaliza essa mensagem, né? Como serviremos a Deus e às riquezas? Não podemos. E se nós estamos servindo, trabalhando para adquirir as riquezas, os tesouros, as
coisa desse mundo, assim nós não trabalhamos, nós deixamos de trabalhar para o tesouro no céu, que é dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, e praticar ela dia a dia na luta contra nós mesmos, contra nossas vontades, nossa carne, contra aquilo que os nossos olhos vê, contra aquilo que nosso coração às vezes deseja, mas não é a vontade de Deus. Por isso que nós devemos estar focados na palavra, porque essa palavra ela nos limpa todos os dias, nos orienta e nos encaminha para o céu, para construir o tesouro no céu, não nessa terra. Porque ele diz que não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a riqueza e a Deus ao mesmo tempo. Então nós temos que largar, o foco da riqueza e colocarmos o foco no tesouro no céu, que é servir a Deus, dar ouvido à palavra de Deus, porque quando corremos atrás de riqueza, resta-nos pouco tempo, diariamente para Deus, porque já temos que, não que nós não devemos lutar, devemos que suar todos os dias para comer o nosso pão, isso é necessário. O que temos que tirar é o coração de ficar rico, de conquistar riquezas, de acumular patrimônios nesta terra, porque se nós focarmos nisso, isso deve vir para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que focam em Deus. Isso deverá vir de forma sem forma forçada, porque se nós entrarmos nesse foco de forçar a riqueza vir sobre nós, nós perderemos o tesouro no céu, porque não há como servir a dois senhores, não há tempo. Nosso tempo é tão curto nessa vida, pouco, que não há tempo para nós servirmos a dois senhores. Ou há de desprezar um e servir ao outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. O Senhor Jesus afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Versículo, melhor meditarmos do versículo 19 até o versículo 24, essa parte. Porque nós não devemos focar em todas essas coisas, porque isso vai nos afastar de Deus, isso vai prejudicar a nossa fé quando nós estivermos focados nas riquezas deste mundo. Porque hoje, nos dias de hoje, os ensinamentos de Deus, das pessoas que se dizem serem de Deus, e tomara que sejam, Deus abençoe que assim seja, mas o foco de hoje está muito sobre a terra, as coisas da terra, as riquezas desse mundo. E a intenção dessa mensagem é que a gente venha aprender aonde nós devemos focar nossa vida, pois o tempo é muito curto e pouco. Como nós não temos tempo de servir a Deus e as riquezas, não há tempo. Como o jovem rico, lá em Mateus também, capítulo 19, a partir do versículo 16, que havia ali alguém, um jovem, que queria servir a Deus. Ele desejava, ele se apresentou a Jesus e queria ali saber como ele faria para servir a Deus. Como Jesus aqui em Mateus 6:24 diz que não podemos servir a Deus. Jesus diz em Mateus 6:24, não podemos servir a Deus e as riquezas.
Não podeis servir a Deus e as riquezas. Porque não há como servir a dois senhores, né? E a riqueza desse mundo, ela torna um senhor da gente. Porque se quem quer ficar rico é preciso investir pesado, investir o tempo, investir todo o tempo e a preocupação na riqueza. Então chegou um jovem até o Senhor Jesus aqui, para fecharmos essa mensagem, concluirmos. Esse jovem chegou até o Senhor Jesus e disse para ele, Mateus 19:16, aproximou-se dele, né? E disse, mestre, que farei eu, para herdar, alcançar a vida eterna? Jesus respondeu a ele, por que você me chama? Antes ele aqui tinha dito para Jesus, bom mestre, né? Ele tinha dito para Jesus, bom mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele, por que me quereis? Por que me chama de bom mestre? Bom, só existe um. Se você quer, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí ele disse para o Senhor, ele disse para o Senhor, quais são esses mandamentos? Jesus disse para ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem disse para o Senhor Jesus, tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Então, ele disse para Jesus que tudo isso tem observado, né? É como nos dias de hoje também. Hoje, às vezes nós temos observado a todos os mandamentos do Senhor. Só que mesmo assim, pelas cobiças desse mundo, pela pressão que esse mundo nos põe a correr atrás do dinheiro, pelo que os nossos olhos vê e deseja nesse mundo, nós, mesmo estando observando os mandamentos do Senhor, ou até mesmo nós estando na igreja, nas igrejas, escutando a palavra de Deus, nós ainda não tiramos o foco da riqueza, até mesmo porque há, nos dias de hoje, um incentivo, até mesmo daqueles que são os ensinadores da palavra do Senhor, até muitos deles exageram em nos focar nas riquezas deste mundo, a servir a dois senhores, a ficarmos ricos. Então, como esse jovem, ele já observava todas as palavras de Deus, ele observava as escrituras, mas ele queria servir a dois senhores, ele queria servir a Jesus, ele queria a vida eterna, ele queria o tesouro no céu. Mas o Senhor lá atrás, ele nos diz que não devemos acumular tesouro nessa terra. Só que esse jovem, ele acumulava ali tesouro nessa terra, que eram as riquezas. Mas ainda assim ele observava a palavra do Senhor. Então ele disse para Jesus que ele já observava os mandamentos. Mas aí Jesus falou para ele, Mateus 19:20. Ele falou para Jesus, né? Tudo isso eu tenho observado, os mandamentos, né? O que me falta ainda para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele,
Se queres, nos perdoe as nossas falhas, nossos erros aqui, mas nós estamos meditando a concluir esta mensagem. Então, Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, ele queria seguir ao Senhor, servir a Deus e queria a vida eterna, só que ele não queria largar das riquezas, né? Das suas fortunas que ele tinha. Aonde o Senhor Jesus diz que não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, como esse jovem poderia ser perfeito, né, no caminho do céu? Como esse jovem poderia guardar o tesouro no céu? Largando o tesouro dessa terra, desse mundo, a riqueza, o dinheiro, a fama, as coisas que nos ilude a sermos ricos nesse mundo. Então, o cuidado está aqui, que não há como servir a Deus e as riquezas. E segundo os olhos de hoje, tudo nos leva à correria para ficar rico, para ganhar dinheiro, para guardar dinheiro, para acumular casas e carros e bens e depósitos nesse mundo. Mas Jesus me disse que mesmo que a gente esteja observando os seus mandamentos, né? Observando a lei e as palavras de Deus, e mesmo que a gente esteja até mesmo nas igrejas, mas se a gente estiver seguindo, acumulando tesouro para esse mundo, nós não teremos tesouro no céu. Porque é isso que a gente vê aqui na palavra dele. Então o tesouro é acumulado no céu. Então ele disse aqui até para o jovem, né? Vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, ele ainda aqui ele diz para dar o tesouro para os pobres, né? Nem para Deus, né? Porque quando a gente está servindo ao próximo, a gente está servindo a Deus. Tudo aquilo que a gente faz ao próximo, a gente faz a Deus. Então ele deveria vender aquele tesouro e dar aos pobres, né? E assim ajuntaria o tesouro no céu. Isso é, quando a gente está servindo a um pobre, a um próximo, a uma outra pessoa, a gente está servindo a Deus, acumulando tesouro no céu. Mas quando a gente está correndo atrás das riquezas, dos bens desse mundo, a gente está acumulando tesouro aqui nesse mundo. Quando a gente corre só para a gente, acumular para a gente bens, dinheiro, casas, carros e coisas materiais, a gente está acumulando para a gente aqui na terra tesouro. Mas se daquilo que a gente tem, daquilo que a gente adquire, a gente não acumula, mas nós dividimos com o nosso próximo, então assim nós estamos agradando a Deus, assim nós estamos guardando o tesouro no céu, como esse jovem aqui. Mas ele ficou triste, né? Ele ouviu as palavras do Senhor e ele ficou triste e se retirou, né? Depois que o Senhor assim pediu a ele que vendesse tudo que tinha, que deixasse o tesouro da terra para ganhar o tesouro no céu, que deixasse as riquezas da terra
em troca da riqueza do céu. Ele não, porque a vida dele, a fé dele era segundo aquilo que o olho dele via, seus bens acumulados, suas riquezas. Como é hoje em dia, a palavra de Deus, ela tem sido desprezada até mesmo por aqueles que a conhecem. Por quê? Porque passamos a ver a palavra do Senhor com os olhos e não com os ouvidos espirituais, não com humildade. Então sempre queremos servir a Jesus, mas queremos também o tesouro dessa terra. Mas ele diz que não há possibilidade, não podeis servir a Deus e as riquezas. Mesmo que a gente às vezes nem tenha essa riqueza, mas se nosso foco está em ganhar dinheiro para acumular, para deixar, para guardar nessa terra, se o nosso foco está em acumular bens e bens, dinheiro, materiais, então nós não estamos tendo tempo para servir a Deus, porque nós estamos focados em ganhar tesouro dessa terra, em acumular, né? Nosso tempo é investido inteiro, ou parte do nosso tempo investimos para Deus, um pequeno tempo e um grande tempo para as riquezas, os tesouros desse mundo. Mas o Senhor Jesus disse: não tem como servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e as riquezas, que é o que o jovem rico aqui em Mateus 19:16 até o 25 estava tentando, queria, né? Ele queria servir a Deus e as riquezas. Então, por isso ele se retirou do Senhor e foi cuidar do seu tesouro que estava agarrado aqui na terra. Ele não conseguiu largar o tesouro daqui da terra. E, com certeza, perdendo assim o tesouro do céu. Então é como nós temos que tomar cuidado hoje, de nós não estarmos nesse mesmo caminho, mesmo ouvindo as palavras de Deus, mesmo estamos sendo membros das igrejas e ouvindo a mensageiros, e nós temos que tomar cuidado de não sermos incitados a querer ficar rico, a querer acumular bens nesse mundo. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque não é possível servir a Deus e as riquezas. Não dá tempo, não pode servir a dois senhores, até mesmo porque nem tempo dá. Quando a gente quer servir a Deus, não há tempo para servir a riqueza. E quando a gente quer servir a riqueza, quando a gente, mesmo não tendo riqueza, queremos ficar rico, acumular bens e depósitos nesse mundo, não sobra tempo para servir a Deus. Por isso ele diz: não há como servir a dois senhores, ou há de desprezar um e agradar o outro. Não há como servir a Deus e as riquezas. O alerta dessa mensagem para todos nós hoje é esse o alerta. Cuidado com as riquezas, cuidado, mesmo que a gente não tenha riqueza, mas vamos tomar cuidado se a gente não está investindo o nosso tempo em querer ficar rico, em adquirir riquezas. E meus amados, e meus amigos e todos que acompanham essa mensagem, não achemos que ela está longa demais. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor para o bem de nossas almas. Para adquirirmos o tesouro no céu, é preciso entender, buscar o entendimento do que Deus quer para nós nos dias de hoje, aonde nós devemos estar focados nos dias de hoje, aonde nós devemos estar trabalhando, se possível, 24 horas para gerarmos nosso tesouro no céu. Temos que ver, a examinar nós mesmos, aonde que nós estamos focando o maior tempo nosso nessa vida, para onde para que nós estamos trabalhando, aonde está o nosso maior esforço, se é para acumularmos tesouro nessa terra ou se é para acumularmos tesouro no céu.
Porque o tesouro da terra, o Senhor diz, a traça, o ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas no céu ninguém vai tomar de nós. Ninguém pode nos tomar o tesouro que nós acumulamos no céu, que é o tesouro espiritual. Não é o tesouro material, é o tesouro que nós não vemos com os olhos, e sim com os olhos da fé, com os ouvidos. Por isso, nós aqui não queremos mostrar com imagens, muitas a nós mesmos, e até mesmo levar as pessoas a serem envolvidas por essas mensagens, pelo que eles veem. Aqui no máximo que nós podemos usar é um fundo musical para ajudarmos a concentrar na palavra, nos concentrar espiritualmente, né? Como nós aqui usamos nessas mensagens. Não queremos atrair que nenhum dos nossos ouvintes e acompanhantes desse canal, dessas mensagens, sejam atraídos pelos olhos, por aquilo que veem, mas sim por aquilo que ouvem, que é a palavra de Deus. E queremos incentivar a todos que abram as suas Bíblias e leiam esses versículos, esses capítulos inteiros, e busquem a palavra de Deus, porque assim nós teremos fé para praticar ela, e assim poderemos alcançar o céu, a salvação. Assim conseguiremos ter fé para trabalhar e acumular tesouro nos céus. Assim teremos fé para largarmos essas riquezas desse mundo, tirarmos os olhos delas, porque Deus é poderoso para nos sustentar. E se há de vir alguma riqueza material, seja segundo a vontade de Deus e não segundo aos nossos olhos de cobiça, aos nossos exageros, entendeu? De ficarmos ricos, de ficarmos a juntar tesouros. Então, nós vamos, para concluir esta mensagem, para o alerta para todos nós, vamos continuar, finalizar, melhor dizer, no Evangelho, ali em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 10, aonde um apóstolo verdadeiro do Senhor, ele vem a nos concluir a essas palavras que nós aqui acompanhamos no Evangelho de Mateus, sobre as riquezas desse mundo, sobre o tesouro desse mundo e o tesouro no céu, sobre aonde que está o nosso tesouro. Então, esse verdadeiro apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo, aonde ele, na primeira carta, né, primeira epístola de Paulo a Timóteo, onde Paulo, ensinando a igreja, mandando a Timóteo, orientando a ele a ensinar a igreja, aos irmãos, os da fé, os de Deus, sobre esses perigos. Então, Paulo ali ensina a nós e àqueles daquela época. Ele ensina ali, mandando a Timóteo a orientar a igreja, ao povo que era de Deus, que ouviam a voz de Deus, o povo que queriam ao tesouro no céu. Paulo ali manda ele orientar. Nós vamos acompanhar aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 até o versículo 10, e podemos aí continuar, mas não queremos alongar muito a mensagem, mas como nós usamos um meio fácil e simples nas nossas mensagens, elas são
mas para serem acompanhadas pelo ouvido e não pelos olhos. Então nós podemos alongar um pouco, e essa mensagem, meus amados, elas podem serem ouvidas ao estarmos executando um trabalho, ou até mesmo repousado em nossas camas e sofás. Não querendo fugir do foco, meus amados, mas o foco dessa mensagem é sobre o nosso tesouro, sobre aonde que nós estamos gastando o nosso tempo, né? O que nós estamos acumulando durante o nosso tempo que o Senhor nos dá nessa vida, nessa terra. Se nós lutamos, se nós estamos nos esforçando para acumular um tesouro no céu ou se é na terra. E se nós estamos sendo ensinados pelos mensageiros do Senhor, pelos apóstolos do Senhor nos dias de hoje, se nós estamos sendo incentivados corretamente, se nós não estamos focados com os olhos nesse mundo. Mas Paulo, preocupado com a igreja, com o ensinamento verdadeiro que é da palavra de Deus, Paulo manda a Timóteo, em capítulo 6, 1 Timóteo, versículo 3 até o versículo 10, Paulo manda dizer: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, então, se não concordam com as palavras que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus, né? Que não pode servir a Deus e as riquezas. Essa é a palavra e ponto final. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Então Paulo, confirmando aquilo que está lá em Mateus, Paulo vem aqui a confirmar, pedindo a Timóteo que confirmasse na igreja, né? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, o ensino segundo a piedade, e enfatuando, quer dizer, insistindo, não entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Continuando, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Alterações sem fim, né? Suspeitas e alterações sem fim. Por homens cuja mente é pervertida, homens que pregam a palavra do Senhor, ele está falando aqui, que a mente é pervertida e privados da verdade, quer dizer, tapados da verdade, não consegue a verdade, porque a mente é pervertida no foco desse mundo, né? Supondo que a piedade é fonte de lucro, quer dizer, homens que com a mente pervertida, eles supõem que a piedade é fonte de lucro. Eles tentam usar a palavra para ter fonte de lucro, né? Então eles querem estar no meio da palavra, como o jovem rico lá, né? Ele queria, mas só que a fonte de lucro dele, ele não queria largar. Então, continuando, em 1 Timóteo, capítulo 6, agora versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, quer dizer, piedade, ela é fonte de lucro para nós, quando nós praticamos elas e fazemos ela, né, com contentamento, com alegria, não de receber alguma coisa em troca, mas a alegria de estarmos fazendo bem e agradando a Deus. Como o Senhor Jesus disse àquele jovem rico: vende tudo e dá aos pobres. Então essa é a piedade. Vender é dar aos pobres com alegria,
sabendo que com isso nós estamos agradando a Deus. E aí ele continua, versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então ele diz lá em Mateus, né, que devemos acumular tesouro no céu. Por quê? Porque nada nós temos trazido a esse mundo, né? Concluindo aqui, ajuntando aqui, nada temos trazido a este mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Por isso o Senhor Jesus disse para nós acumular tesouro no céu, porque desse mundo nós não podemos levar nada dele. Aí continuando, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aí, o Senhor diz que se nós temos sustento e com que nos vestir, né, temos que comer o que vestir, estejamos contentes. Então, a riqueza, ela nos tira o tempo. O desejo da riqueza, das coisas desse mundo, eles nos tiram o tempo. Então nós devemos estar contentes, estarmos contentes como temos o que comer, vestir, nós já estejamos aí contentes, né? As demais coisas o Senhor nos acrescenta, nós devemos não andarmos ansiosos com elas, né? Aí ele continua, ora, os que querem, prestar bem atenção, meus amigos, em Mateus, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, continuando, prestar bem atenção, meus amados. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha que perigo! Olha o perigo de os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o amor, tendo que comer, beber, vestir, estejamos contentes, né? Porque os que querem ficar ricos caem em ciladas, em tentações, meus amados, e em muitas concupiscências insensatas. A gente torna insensato, cego na cobiça das coisas e se tornam perniciosas, acaba se tornando coisas perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então, querendo ficar rico, a gente se torna isso, pernicioso, a ponto de a gente se afogar na ruína e na perdição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males desse mundo. Sempre foi. O dinheiro sempre foi a raiz do mal nesse mundo, né? E algumas nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então muitos que entraram na fé, ouviram a palavra do Senhor, mas quando eles voltaram os olhos para ficar ricos, caíram nas cobiças e em ruínas, né? E se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então a gente vai atrás das riquezas quando a gente tem a palavra do Senhor e ainda assim a gente não entende o que Ele quer nos dizer e corremos atrás das cobiças desse mundo. O que pode acontecer é isso, de desviar da fé
e buscar vivemos atormentados pelas nossas próprias cobiças. Largamos da fé, largamos da piedade, do que o Senhor Jesus nos ensinou, e partimos a seguir a esses que nos incentiva a riqueza, que só nos fala de riquezas segundo esse mundo, tesouros segundo esse mundo, e nós nos tornamos preocupados diariamente em ganharmos e ganharmos e ganharmos. Acordamos querendo ganhar e deitamos já pensando nos negócios, nos bens, nas coisas. Esquecemos assim do Senhor. Então, essa mensagem é construída com a palavra do Senhor, e aqui nós deixamos aonde nós meditamos. E com certeza aqueles que o Senhor Jesus disse lá, em Mateus 11, 25, que o Senhor revelou, escondeu aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Aqueles que forem os pequeninos vão ler e vão entender até melhor do que nós essa palavra, essa mensagem, e vão saber. E o Senhor Deus há de falar ali o que Ele quer dizer com esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos encerrando esta mensagem. E a intenção dessa mensagem é que nós venhamos a saber aonde que está o nosso tesouro, aonde estamos focando o nosso tempo, qual é o Senhor que nós estamos servindo, se é as riquezas ou se é a Deus, porque não há como servir a Deus e as riquezas. Mesmo que nós somos pessoas simples, que não temos riquezas e não temos bens e propriedades, mas se nós estivermos focado nas mensagens ou nos mensageiros que vêm nos pôr desejo de ficar rico, nós estamos caindo em tentação e desviando da fé e buscando até tormento para nós, muitas dores para nossas vidas, porque nós deixamos da fé, da piedade, do amor ao próximo, e nos focamos o interesse que ele diz aqui, querendo ficar rico. Cai em ciladas e muitas concupiscências, muitas tentações e paixões, coisas perniciosas, coisas perversas até mesmo, as quais nos afogam os homens em ruínas e perdição, trazendo o amor pelo dinheiro, pelos bens. Por isso, nós queremos uma mensagem focando só na voz e não nas imagens, mostrando até nós mesmos, mostrando a luxúria desse mundo, que a nossa fé ela tem que ser focada na palavra de Deus, pelo que nós ouvimos, não pelo que nós vemos, porque Deus é Espírito, e Ele diz lá que Ele importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E Ele diz: as palavras que eu vos tenho dito é espírito e vida. Então, meus amados e todos que acompanham esse canal, que assim como nós cremos que 2 ou 3 possa estar ouvindo esta mensagem e vão perder o seu tempo, perder um pouco do seu tempo aí para ouvir essa mensagem, para pegar a sua Bíblia em casa e ler também, e confirmar o que a gente aqui falou e aprender até mais do que a gente aqui quis ensinar não, que queremos anunciar, porque o ensinamento vem do Senhor Jesus, vem de Deus e da palavra de Deus, e não de nós e da nossa palavra. Essa é a nossa intenção, e nós encerramos essa mensagem em nome do Senhor Jesus, pedindo que a luz, que a lâmpada do Senhor venha nos iluminar, que a palavra dele venha ser revelada aos nossos corações e a todos os pequeninos do Senhor, a todos que ouvem a voz, a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós encerramos essa mensagem, e que Deus assim abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.